Antes de começar o assunto de hoje, eu queria dizer que nós estamos no mês de junho, junho vermelho, é o mês da promoção da doação de sangue. E hoje nosso gabinete fez uma ação chamada Sangue de Ciclista, que ela tem um mote: se querem o nosso sangue, que não seja no asfalto e que seja em banco de sangue. E nós conseguimos levar 14 doadores, e eu gostaria que fosse registrado aqui a minha proposta de que a Câmara Municipal de São Paulo adotasse esse mês de junho e fizesse, além de brigas e bate-papos que às vezes não levam a nada, que a gente doe o nosso sangue para os bancos de sangue da cidade. Então seria muito interessante se a presidência da nossa Câmara fizesse um dia em que os bancos de sangue pudessem vir aqui e colher o sangue das nossas equipes. Só o nosso gabinete hoje foi protagonista de 14 doações. Bom, vamos ao meu assunto. Hoje é 3 de junho. Que dia que é 3 de junho? É o Dia Mundial da Bicicleta. Eu vou colocar aqui a bikezinha para que todos possam ver. E essa data é uma data que, desde 2018, foi uma resolução da Assembleia Geral da ONU. E foi uma proposta feita por, olha só o país, Turcomenistão. E ela reconhece a, entre aspas, singularidade, longevidade, a versatilidade da bicicleta, um meio de transporte sustentável, simples, acessível, confiável, limpo e ecologicamente correto, que promove a gestão ambiental e a saúde. Bastando lembrar que 2 dias depois da manhã, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, conecta-se a bicicleta à consciência ambiental para que a gente chegue no Dia Mundial do Meio Ambiente. Depois de março de 2022, no pós-pandemia, os 193 membros da Assembleia Geral da ONU aprovaram a seguinte resolução. Eu gostaria que todos os nossos vereadores prestem bem atenção no que eu vou falar. A resolução da ONU é promover o ciclismo como ferramenta de combater o aquecimento global. Portanto, colegas vereadores, quando vem aqueles discursos anti-ciclovia, anti-bicicleta, vocês estão sendo nominalmente contra as medidas de mitigação das mudanças climáticas. E a resolução recomenda que todos os Estados membros da ONU integrem a bicicleta aos meios de transporte público em ambientes urbanos, rurais e tomem medidas para melhorar a segurança viária e promover a utilização da bicicleta como meio de transporte. Já que a ONU estabeleceu uma data para celebrar o Dia Mundial da Bicicleta e incorporou os benefícios dela na sua agenda, eu vou destacar aqui a bicicleta em 10 ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Primeiro, erradicação da pobreza. A bicicleta é um modo de transporte economicamente acessível que facilita o acesso à escola, ao comércio, ao trabalho, atividades políticas, culturais, ou seja, ela é a principal ferramenta de inclusão social e direito à cidade. Ela amplia o raio de ação da caminhada, ela dá asas ao pedestre, aumenta o acesso e das cidades em todos os setores e diminui o custo em dinheiro mesmo do se locomover para a cidade. Ou seja, quando você usa a bicicleta, você economiza para a cidade como um todo. Erradicação da fome. A bicicleta é fundamental para os pequenos produtores. Através dela, distribuem a custo acessível a sua produção local. Ainda no Brasil, o transporte é a atividade hoje que mais compromete a renda das famílias brasileiras. A bicicleta como meio de transporte significa economia do orçamento familiar e significa economizar para comer ou comer melhor e também para estudar. Saúde de qualidade. Usar a bicicleta é só alegria. É algo que vai direto na saúde do corpo e da alma. Ou seja, só para fazer uma pergunta para vocês, sabe o que mais mata no Brasil? O que mais mata no Brasil é hipertensão e diabetes. Segundo estudos, 80% dos casos da hipertensão e diabetes podem ser controlados com exercício e boa alimentação. Está aí, mais uma vez, a bicicleta para resolver diretamente essas questões. Educação de qualidade. Muitos jovens deixam de estudar por falta de dinheiro para ir para a escola. Facilitar os alunos com estrutura cicloviária, bicicletários, faz parte
dessa solução. E tem mais, estudos indicam que pedalar para a escola, sobretudo na educação fundamental, o aprendizado dos estudantes melhoram porque eles chegam acordados e empolgados. Sem falar que você se locomover de forma ativa acelera o raciocínio. Igualdade de gênero. Quando a bicicleta surgiu na metade do século XIX, ela catapultou a emancipação da mulher. Ela está diretamente relacionada aos movimentos feministas. Se hoje nós, mulheres todas que estão usando calça, que hoje foi graças ao uso da bicicleta e foi muito contestado o direito de você usar menos 7 quilos, até no máximo 7 quilos de roupas em cima, que eram os vestuários obrigados às mulheres, para justamente poder pedalar. Uma mulher usando uma calça comprida, uma boomer, sem estar com a bicicleta do lado, era mais escandaloso do que eu andar hoje de biquíni aqui no Vale do Anhangabaú. Era uma coisa que não tinha contexto. Então o direito da mulher usar roupas compatíveis com o seu trabalho foi catapultado pela bicicleta assim. Nas grandes cidades, vamos lá. Estão bravos aí vocês no fundo, né, queridos? Bom, igualdade de gênero, já falei. Outra coisa, água limpa e saneamento. O uso da bicicleta gera poucos impactos ao meio ambiente, tanto na sua fabricação quanto ao seu uso. A bike não polui e ela contribui muito para a não contaminação das águas. Os pedestres e os ciclistas, eles valorizam os rios e, portanto, rios, cachoeiras e cursos dos rios. Nas grandes cidades, nossos rios viraram avenidas. Então, valorizar a bicicleta também é resgatar a vida dos nossos rios. Nós, ciclistas, gostaríamos de pedalar pelas avenidas de fundo do vale, preferencialmente com os rios destampados. Isso faz parte da nossa pauta. Energias renováveis. A bicicleta é o modo de transporte mais eficiente que existe. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos a energia, aproximadamente 30% da energia girada no mundo, ela vai para o transporte. Imagine que andar de carro você usa apenas 5% da energia gerada para a gente levar aquela tonelada totalmente ineficiente. Já a bicicleta, entre 95% e 97% da energia aplicada no pedal pelo ciclista, ela é aproveitada. Então veja o quanto o carro é ineficiente, o quanto caminhar é eficiente, e a bicicleta ela é muito mais eficiente do que a própria pessoa caminhando. Inovação e infraestrutura. Muito se fala de smart cities, né? Cidades inteligentes. E na verdade o foco sempre é no automóvel, em como você otimizar o uso do carro, o uso dos motorizados. Enquanto que uma cidade inteligente, ela deveria estar trabalhando redução de velocidade máximas com aumento da velocidade média através de semáforos inteligentes, levando os comboios dos carros mais compactados, sempre usando o tempo semafórico para que esteja sempre verde para eles. Ou seja, outra coisa, o espaço usado pelo automóvel é um imenso desperdício. A bicicleta diminui a dependência de grandes espaços viários destinados ao deslocamento de pessoas. Então ela facilita com que o investimento público seja em infraestruturas mais baratas e muito mais eficientes. Isso que é tecnologia e inovação. É você otimizar o espaço público e não construir mais e mais asfalto. Você pegar a mesma avenida e fazer com que num lugar onde passa, sei lá, 800 pessoas por hora só em automóveis, você pode passar 5.000 pessoas por hora usando para ônibus, para pedestres, para ciclistas e eventualmente um espaço mais reduzido para os carros que são altamente ineficientes. Isso que é tecnologia. Então tá aí, mais uma vez a bicicleta totalmente aliada à inovação e à infraestrutura. Redução das desigualdades. A bicicleta aproxima as pessoas e derruba as barreiras sociais. Isso
isso é uma coisa incrível. Vai lá na ciclovia da Faria Lima e vocês vão ver que se tem um espaço público em que tem inclusão social, é a ciclovia da Faria Lima. E você vai notar a classe social pelo sapato que o ciclista está usando. Você vai ver galocha de açougueiro, você vai ver sandalinha havaiana e você vai ver um mocassino caríssimo. Todo mundo usando bicicleta no mesmo espaço público. Se isso não for inclusão social, nada mais o é. Paz e justiça. A bicicleta promove o acesso à cidade e, com isso, o direito à cidade. Cidades onde se caminha e pedala são mais humanas, justas, seguras, e o cidadão vai na paz, olho no olho. E está aí, e eu queria convidar uma parte do meu querido Hélio, que acaba de virar um grande ciclista, já era ciclista, e como eu, adotou a bicicleta como meio de transporte, e eu sei que ele está postando corrida com o seu motorista e sempre ganha, não é, Helinho? Queria primeiro parabenizar a vereadora por esse ativismo muito importante do ciclismo. Realmente eu consultei a vereadora, porque a conheço antes de ser vereadora há muito tempo. Inclusive, tenho dividido alguns votos em algumas bicicletarias com a nobre vereadora, mas a vereadora me indicou a bicicleta ideal para poder voltar a fazer o ciclismo, né? Então, o que a gente pode notar? Vereadora, se eu sair de casa na Vila Sônia, eu demoro em torno de 1h10, 1h20 para chegar até a Câmara Municipal. Se eu for usar o metrô da Vila Sônia, esse tempo já cai para 1h50, que eu vou de bicicleta até o metrô da Vila Sônia. Se eu vier de bicicleta, subindo a Rebouças, descendo a Consolação, eu demoro exatamente 45 minutos. Então, não dá para contestar os números. Além do exercício que você faz, além do prazer que é andar de bicicleta, você chega mais rápido. Sem sombra de dúvidas, São Paulo tem um potencial muito grande para o ciclismo. Nós temos territórios em São Paulo onde a bicicleta ela é um meio de transporte muito usado. Vou citar aqui, vereadora, já deve de ser do seu conhecimento, uma região que está sofrendo muito com as enchentes, é pauta de um debate muito importante aqui na casa, fruto de uma audiência pública que nós fizemos no território semana passada, lá na região do Pantanal, que é a região do Jardim Helena, onde você tem a maior concentração de bicicleta do município de São Paulo, não é isso? De viagens. Exato, por causa da sua planície, as pessoas se deslocam até as estações de trem para poder aí seguir viagem para os seus trabalhos, para as suas escolas e para o seu lazer. Então, no Dia Mundial da Bike, nada mais importante que celebrar esse veículo possível, potente, de transporte, de lazer e de saúde. Queria parabenizar a vereadora e falar que estamos juntos. Elinho, muitíssimo obrigada. Conversando com o seu motorista, ele está triste porque ele perde na corrida. Mas é incrível que você trouxe o Jardim Helena. O Jardim Helena é o local onde tem mais viagens dia feitas por mulheres. Por quê? O transporte coletivo na cidade de São Paulo, ele leva da casa ao trabalho para o centro. E ele não provê uma circulação nos bairros. E a bicicleta é, sim, a principal solução que aquele bairro, que as mulheres daquele bairro usam para poder se locomover, levar a mãe para o posto de saúde, as crianças para a escola, e levar para a escola particular, ou mesmo para as suas atividades, fazer compras e tudo mais. Então, o Jardim Helena, ele tem uma vocação linda pela plenitude e a maior concentração de mulheres levando os seus filhotes na garupa. É muito bonito de se ver e muito importante da gente valorizar e potencializar. E aqui eu quero repetir o quanto a própria ONU recomenda a promoção da bicicleta, da segurança do ciclista, da adaptação às cidades no combate do aquecimento. A bicicleta, ela surge mais uma vez como uma ferramenta muito importante, não só para a inclusão, acesso à cidade, inclusão social, acesso à cidade, mas que para a gente possa combater com muito menos custo
às mudanças climáticas. Conversando com, olha só que incrível, conversando com o subprefeito do centro da cidade, com apenas 1.500 metros quadrados de renaturalização do solo, jardins de chuva, foi mitigado o problema das enchentes lá no Glicério. Então imagine se nós começarmos a retirar asfalto, renaturalizar os rios, colocar ao longo desses rios estruturas cicloviárias, calçadas, combinar tudo isso com transporte coletivo, isolar esse sistema do congestionamento, nós vamos ter uma cidade muito mais eficiente e mais alegre. E todos nós vamos poder pedalar olhando olho no olho e com saúde e alegria para todos e todos. Muitíssimo obrigada.